Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um vídeo da nossa nova série na qual eu comento histórias ou trechos de histórias enviados feitos a partir de prompts e exercícios. A história de hoje foi a terceira a chegar e o autor usa o nome de Sr. Wayne aqui no YouTube. Então vamos lá conhecer essa história e antes disso saber um pouquinho do processo criativo dele, porque ele postou a história em um comentário e logo depois ele escreveu o seguinte: Bem, essa história escrevi exclusivamente para o projeto, embora a ideia já existisse de uma antologia de contos de um demônio trabalhando em um bar. Parabenizo quem consegue escrever histórias curtas, me deu bastante trabalho e tive que cortar muito conteúdo para tentar me encaixar nas 1000 palavras. E ainda assim falhei extrapolando esse limite, mas espero contar com a boa vontade do canal e demais participantes. A título de curiosidade sobre o processo, o personagem Hermes seria uma alusão ao deus grego das comunicações, em referência ao passado como repórter do personagem. Roberto, uma adaptação da referência Robert Leroy Johnson. PS. Vale ressaltar uma das principais inspirações desse conto, a lenda do Dr. Fausto. Primeiro, que bom que o projeto serviu como motivação para você transformar a sua ideia em história. Fico feliz com isso. E sobre a dificuldade de se fazer histórias curtas, realmente é complicado, né? Eu falei sobre isso com um pouco mais de profundidade lá no vídeo da história da Stephanie, que também falou a mesma coisa, e eu concordo. Para mim também é difícil, e naquele vídeo eu falei sobre estruturar a história antes, manter o foco em acontecimentos menores e marcantes e também trabalhar bastante na reescrita, né, para reduzir, tirar os excessos. Mas além disso, para melhorar nesse aspecto, tem também o hábito de ler histórias curtas para internalizar o ritmo da escrita. Além, é claro, de exercitar, fazer para pegar o jeito, como é o caso aqui. Eu gostei muito de como o autor disse que usou as influências para colocar a história de pé. Esse método dele é parecido com o que eu uso às vezes lá da nossa série de exercícios de escrita criativa, está cheio de exemplos, e isso traz mais riqueza, né, mais profundidade à história, e acaba agradando o leitor que descobre a referência, que faz as associações corretas. Mas além disso, essa é uma estratégia que ajuda muito o próprio autor. Uma das formas de desbloquear, de incrementar uma ideia, é pesquisar e ir atrás de elementos que possam agregar. E aí vale mitologia, histórias clássicas, eventos históricos, enfim, né? Aqui o autor trabalha com o Fausto, né? Que é uma lenda alemã. O Fausto é protagonista dela e, contando de maneira simples, é aquela história do pacto com o demônio, né, que já recebeu inúmeras releituras no teatro, filmes, livros, jogos, e com criatividade sempre dá para fazer coisas bem interessantes com essa premissa. No nosso primeiro livro, né, o Alice Black, a gente não chega a recriar a situação, mas esbarra no conceito, a questão do pacto e tudo mais. E boa parte da ação se passa no inferno, ou em uma dimensão infernal de fantasia, criada com base no universo do rock. Capas de álbuns, letras de músicas, ilustrações, clipes de banda. E tem uma infinidade de referências escondidas, inclusive o Robert Johnson, né, que o autor usa aqui. E é meio que inevitável, né, a gente pensar nele se a gente for tratar de assuntos infernais, né? Porque ele foi um músico de blues espetacular e até hoje muita gente acredita que ele fez um pacto com o diabo para conseguir tocar bem, né? Boa sacada a escolha do nome, também Hermes, né, para um ex-jornalista, né, uma associação interessante e com grande chance do leitor pegar, né? A mitologia grega é relativamente bem conhecida. E voltando ao nosso livro, né, o nome Alice vem de nomes famosos do rock, como Alice Cooper, Alice in Chains, e também Alice no País das Maravilhas, já que a história é um conto de fadas distorcido, com tons mais obscuros. Alguns leitores pegam essas referências, outros não. Isso depende da bagagem de cada um. Eu sempre acho que está valendo criar nomes a partir de referências, mesmo se for uma associação que ninguém vai fazer, porque, em primeiro lugar, o processo de escrita tem que ser prazeroso e significativo para o autor. Dito isso, vamos então para o comentário anterior para conhecer a história. Como sempre, eu leio até um certo ponto, depois eu paro para fazer alguns comentários, né? A saideira. O eco do estampido ainda reverberava como um trovão pelo beco escuro atrás do Clube Cravler, enquanto o moribundo Hermes rastejava por entre sacos de lixo, tentando em vão se pôr de pé. Já teria sido difícil pelo grau de embriaguez com que deixara o estabelecimento há poucos instantes, mas agora sangue em profusão escorria de seu peito. A malfadada tentativa de suicídio lhe deu tempo suficiente de repensar na loucura do ato. E agora as sombras de prédios decadentes e a indiferença da cidade ao seu desespero sufocante o fizeram tremer. A vizinhança, já acostumada à violência, sabia que era mais prudente ignorar o barulho de disparos à noite.
enquanto ratos curiosos surgiam de suas tocas subterrâneas, atraídos pelo cheiro do sangue fresco, que agora, inundando a garganta do infeliz homem, fazia seus pedidos de socorro soarem tão baixo quanto o guinchar dos roedores em suas pernas. No primeiro trecho a gente já tem a apresentação do personagem, um pouco da ambientação e temos o clube, que é uma das palavras sorteadas para dar inspiração para as histórias, né? Ele também usou trovão, né, que é outra palavra do prompt para expressar a intensidade do barulho, né? E tem socorro logo no fim do trecho. Eu achei excelente a forma como o autor mostra para o leitor o que está acontecendo aqui. Não é um texto opaco, onde a gente presta atenção só às palavras, né? Aqui o leitor é facilmente levado a visualizar a ação. Se ele escrevesse Hermes atirou no próprio peito, mas não morreu, isso é só contar o que aconteceu. Aqui o leitor é levado a concluir isso da mesma forma que faria se ele presenciasse essa cena. Um estampido, depois um homem se arrastando com sangue no peito. Isso já faz a construção da imagem, né? A gente vê outro recurso legal aqui nesse segundo parágrafo, né? O autor consegue descrever a vizinhança, né? Justificar o porquê de não ter aparecido ninguém para ajudar, né, por aqui, e ainda pincelar um pouco mais as condições físicas e psicológicas do protagonista, né? A gente não tem como saber se essa foi uma estratégia consciente ou se a voz do autor já se desenvolve dessa maneira naturalmente, né? Entrelaçando os elementos. O que eu quero dizer exatamente com isso, né? Ele foi aproveitando uma coisa para puxar outra, né? Por exemplo, as sombras dos prédios decadentes, né, aqui, geraram uma resposta emocional no personagem, né? O desespero sufocante o fizeram tremer. Depois, ao expor uma vizinhança violenta, né, aqui, ele justifica o fato de não ter aparecido ninguém para ajudar. Os ratos, que entram por último, eles evocam uma imagem repulsiva por si só e ajudam a descrever melhor os pedidos de socorro ineficientes do protagonista, né? Uma coisa leva a outra. Então aqui o leitor consegue entender que ele está gritando bem baixinho, que ele não está conseguindo gritar por socorro, que o grito dele é tão baixo como o guinchar de um rato, né? Eu não vou dissecar a história inteira dessa maneira não, eu só fiz isso agora para mostrar esse recurso. Isso é o que a gente pode chamar de uma escrita otimizada, né, que flui. E ela é perfeita para histórias curtas, né? Ele poderia, por exemplo, esquecer um pouco o personagem para falar sobre como a cidade era violenta e indiferente, ou ainda mergulhar fundo nos pensamentos do personagem, explorando o arrependimento pelo que ele fez. Mas, assim como tá, fica muito mais dinâmico, mais natural. O que não quer dizer que o autor precise escrever assim pela história toda, né? Existe espaço para interromper a ação e aprofundar certas coisas, ou uma passagem mais reflexiva, vai depender do que é melhor em cada momento. Bom, tem uma coisinha ou outra ali de vírgula e plural que são detalhes, e como eu fiz nos outros vídeos, eu não vou focar nisso, né? Questões de ortografia e gramática, porque essa não é a versão final do texto e isso se resolve facilmente com um segundo tratamento, uma revisão, e todo autor, por mais experiente que for, vai sempre deixar uns errinhos desse pelo texto, não tem jeito. Eu acho mais interessante falar sobre a construção das frases, a estrutura da história, os recursos usados pelo autor e coisas assim, né? Vamos seguir então. Um triste fim para um ex-repórter que por tantas vezes noticiou cadáveres encontrados daquela mesma forma nos becos da cidade, e o quanto aquele silencioso sofrimento parecia se prolongar infinitamente, como se a esperança de socorro e a impossibilidade de implorar por ele fossem o verdadeiro suplício em lugar do ferimento. Daquela maneira insignificante e impotente, Hermes ouviu a porta abrindo-se algumas vezes, enquanto indivíduos soturnos seguiam por entre vômitos, risadas ou berros desconexos em direção à rua. Ninguém seria tolo bastante para seguir na direção contrária, para um beco que exalava a morte, apenas alguém que a buscava naquela noite. Até que um fio de esperança desperta seus ouvidos a uma voz conhecida. Hermes? Mas o que ainda faz aqui? Era Roberto, o barman do clube. Muito bom. Apareceram implorar e insignificante, outras palavras sorteadas, né? Ficaram tão bem incorporadas aqui que eu quase passei por elas sem perceber. E nesse ponto, depois que ele já colocou o leitor interessado, que ele já cativou a atenção com o trecho anterior, o autor aqui tem mais segurança para, agora sim, né, expor um pouco mais do background do protagonista, ainda sem perder de vista a situação dele, né, o sofrimento físico e psicológico, né? E aqui, nesse trecho, né, e o quanto aquele silencioso sofrimento e por aí vai, né, eu acho que havia alguma coisa aqui
que acabou sendo cortada, porque esse e o quanto ficou meio de graça, né? Eu acho que poderia ser apenas aquele silencioso sofrimento parecia se prolongar e por aí vai, né? No parágrafo seguinte, a gente tem o Hermes observando o clube e a gente já percebe o tipo de lugar que é, né, pelas ações e descrições, né? Mais uma vez, não foi preciso dizer, né? O clube era movimentado e frequentado por certo tipo de gente, por aí vai. Né? Isso é outro ponto positivo aqui na narrativa do autor, né? E depois nós temos a introdução de um novo personagem, né? O Roberto, que é o barman do clube, né? Tem muito autor que não gosta de usar exposições secas como essa aqui, né? Era Roberto, o barman do clube, ponto, né? Eu mesmo, o meu primeiro impulso, se eu fosse escrever esse trecho, seria tentar mostrar que ele era o barman através de ações, né? E revelar o nome dele depois, quando ele começasse a interagir com o protagonista. Mas aqui eu acho que funcionou bem. Ficou parecendo aquelas narrações em off de filmes no ar, né? Hermes, mas o que faz aqui? Era Roberto, o barman do clube. Talvez em outro contexto isso ficasse mais deslocado, né? Mas aqui eu acho que caiu bem, combinou com o tom da história. Vamos seguir então. Depressa, me ajude, implorava o alvejado. No entanto, para sua surpresa, o homem o encarava com um olhar que destilava uma incompreensível indignação. Não, não, não. Como assim você ainda está vivo? Era só o que me faltava. Não me diga. Se arrependeu de última hora? Será tão difícil assim apontar a droga de uma arma para a cabeça e atirar? Como se a situação de Hermes já não fosse desesperadora por si só, ouvir aquelas palavras sem nexo de seu conhecido o deixaram ainda mais atônito. Mas o que está falando? Chame logo uma ambulância, tentou gritar com um pouco de forças que lhe restava. E pensar que eu te deixei no ponto certo. Sabe quanto tempo eu trabalhei nisso? Berrava incompreensivelmente o funcionário do clube, no momento em que lágrimas começaram a descer no rosto de Hermes. Temos uma reviravolta aqui, né? Uma quebra de expectativas. A gente espera que o funcionário do clube chegue para ajudar o protagonista, né? O autor até trabalha para colocar no leitor essa ideia no trecho anterior, quando ele diz que a porta se abrindo era um fio de esperança, né? E, no entanto, esse novo personagem age de uma maneira inesperada, né? E não é só isso, né? Essas falas dele não fazem muito sentido a princípio, né? E geram um momento de estranhamento na história. O leitor lê, ele lê outra vez e ele se pergunta, o que está acontecendo, né? Eu não entendi. Não é o caso aqui, né? Eu já vou falar sobre isso, mas às vezes a gente tem momentos assim, histórias que acontecem sem querer. Quando o autor escreve alguma coisa que ele acha que está clara, mas que na verdade está clara só para ele, né? E aí o leitor fica ali tentando entender, né? Esse tipo de situação a gente precisa evitar ao máximo. Tem que ter aquele distanciamento, tem que treinar o olhar para analisar a história como alguém de fora, deixar o texto descansar por um tempo para esquecer dele e então reler, né, como eu falo sempre, para evitar esse tipo de situação. Mas aqui, como eu disse, não é essa a situação, né? O autor sabe que ele vai causar confusão no leitor. Ele tem consciência disso, é proposital. Então, quando ele escreve que aquelas eram palavras sem nexo, que nem mesmo o protagonista entendeu, ele está informando para o leitor que aquela confusão é proposital, né? Que o leitor pode seguir lendo, que tudo vai fazer sentido mais para frente. Então vamos continuar para ver se vai fazer mesmo, né? Ah, não, qual é? Remorso não. Roberto aproxima-se do ferimento e examina-o com um breve olhar, enquanto parecia conversar consigo mesmo. Uma ambulância, talvez. Não, esse covarde desistiu, não há garantia de que vou conseguir novamente. 15 minutos. E dirigindo-se a Hermes. Muito bem, senhor, anime-se, você vai conseguir o que queria. Apenas precisamos recuperar a sua convicção o quanto antes. Senhor Hermes, precisa entender que este é o melhor caminho para uma existência como a sua. Não foi isso que queria quando veio em busca da coragem que lhe faltava no fundo da garrafa? Você mentiu para mim. Disse que ia ser rápido e que eu não sentiria dor. Afinal, quem é você e por que me quer morto? Mas vejam só a ironia, replicou Roberto em um tom teatral. Resolveu voltar a ser repórter justo agora? Seu trabalho era buscar a verdade. No entanto, assim como eu, foi com a mentira que você prosperou. Isso nos faz almas gêmeas? Soltando uma gargalhada sombria após as palavras. Bem, senhor Hermes, vamos ser profissionais então. O senhor tem uns 13 minutos de vida, e eu preciso garantir que meu esforço todo não tenha sido em vão. Vamos fazer um breve acordo então. Eu vou satisfazer a sua derradeira sanha jornalística e você vai partir dessa sem arrependimentos. Você teve uma vida satisfatória e, apesar desse contratempo, este ainda é o final que ela merece. Agora, com as ações e as falas do personagem novo, as coisas começam a fazer mais sentido, né? O Hermes é um jornalista
e sua busca pela verdade o fez se envolver em um acordo. De alguma forma, ele foi convencido a se matar e assim ele chegaria à verdade, né? E achava que seria tranquilo, mas agora ele se dá conta de que ele foi enganado, né? A gente tem aqui algumas insinuações de que o personagem não foi necessariamente uma pessoa boa, né? Nesse trechinho aqui. Vejam só a ironia e assim por diante. Esse é um bom subtexto, né? É uma exposição de um ponto fraco do protagonista feita pelo seu opositor. Isso geralmente funciona muito bem. O Roberto, por sua vez, né, ele não está nada satisfeito em perceber que o Hermes sente remorso, né, que ele perdeu a convicção para tirar a própria vida. De alguma forma, esse estado de espírito não favorece o Roberto. É tudo que o autor deixa a gente saber nesse momento, né? E há a introdução aqui de um recurso chamado bomba-relógio, né? Quando o autor estabelece um prazo para alguma coisa acontecer. No caso, apenas 13 minutos. Né? 13 minutos para quê? Né? Para o Roberto reverter a situação, né? O Hermes precisa estar nas condições corretas no momento da sua morte. Caso contrário, o Roberto perde a alma do Hermes. Vamos continuar para a gente entender esse conflito melhor, né? O organismo de Hermes dava sinais de que as enigmáticas palavras do barman não eram somente bravata. Lembrou-se da sua formatura e do orgulho de sua família na época, onde era movido simplesmente pela busca da verdade. E se lhe restava morrer ali aos poucos, queria ao menos entender os últimos porquês da sua existência. Muito bem, eu aceito. Mas o que me garante que vai falar a verdade? Nada, Sr. Hermes. Era a sua função descobrir isso no meio das histórias. Certo, quem é você realmente? Há perguntas objetivas, enfim. Eu tive uma infinidade de nomes, mas para você o termo genérico demônio deve estar suficiente. Que droga, se não vai me ajudar, precisa atormentar meus momentos finais com essa baboseira? Isso não existe. Obrigado por acreditar nisso. Então é isso? Você é o diabo e quer nos matar? Por que não termina logo o serviço então? Então, mesmo tendo sido enganado, né, da primeira vez e levado a tentar se matar, novamente o Hermes se deixa seduzir pela possibilidade de descobrir a verdade, né? Na história subentende-se que essa verdade é a definitiva, né, sobre a vida, o universo e tudo mais. E é uma busca legítima, né, para um personagem. Nós também temos em filmes e livros vários personagens que apostaram alto demais em busca dessa verdade, que inclusive era a busca do próprio Fausto, o protagonista da lenda que o autor usou como inspiração, né? Ele era um médico, ele queria extrapolar, né, o conhecimento que a ciência oferecia na época, né? Então, as reais intenções, a real face do Roberto surge, né, nesse trecho aqui do meio, e, é claro, a incredulidade do protagonista. Mas o interessante aqui é que o Hermes não se importa muito em salvar a própria vida, né? Ele já até aceitou que vai morrer. Isso a gente subentende ali pelo diálogo. Os objetivos dele são parar de sofrer e encontrar respostas, né, como eu tinha falado antes. Vamos lá, vamos adiante. Humano idiota. Em primeiro lugar, não é a sua morte que me interessa, e sim o estado em que você morre. E nesse momento você é meu churrasco saindo do ponto. E segundo, há certos limites. A frase parecia sair com esforço da boca de Roberto. Então, é verdade, o barman é o demônio? Hermes começa a rir do fato de que todo aquele absurdo, naquele exato momento, parecia fazer algum sentido. Então vocês ficam por aí fazendo o que bem querem? E Deus e anjos também existem? Oh sim, meus negócios funcionariam bem melhor não fosse pela concorrência ali. Direciona o olhar para o outro lado da rua, onde uma velha senhora obesa vestida em trapos tentava sobreviver vendendo flores murchas. A velha mendiga, o que tem ela? Se você pudesse ver, Roberto franzia o olhar com desprezo. O maldito brilho que vocês pensariam ser asas, queimando meus olhos toda vez que sou obrigado a contemplá-la. Mas chega de falar nisso. O inferno existe? Eu vou para lá? Ah, meu caro, vamos dividir aquele horrível apê no porão por toda a eternidade. Você também vem comigo? Ir? Eu estou naquela maldita fornalha desde que me juntei ao velho miserável. Fornalha, velho, quer dizer Lúcifer? Ele não é seu rei e o inferno seu reinado? Essa fala dele aqui ficou um pouco confusa, né? Porque o Roberto é o barman, pelo que eu entendi. Então, o Hermes estaria pensando nisso? Se for o caso, a escrita aqui é diferente, né? Sem o travessão e tudo mais. Só um detalhe mesmo, né? Gostei dessa metáfora do churrasco, né? Resumiu e transmitiu bem a ideia, né? Essa regra que vigora no universo do autor, né? A pessoa tem que ter uma convicção, tem que estar com um estado mental e espiritual correto, por assim dizer, né? Para que a alma seja aproveitada, né? O demônio prepara a pessoa por algum tempo até que ela esteja pronta, né? Bem interessante.
E dá muito bem para expandir isso uma história maior, né? Explorando melhor esse universo, essa fantasia urbana aqui, com essas regras. Eu sempre acho legal quando as crenças cheias de clichês dos protagonistas são confrontadas, né? Ele tem uma ideia meio lugar comum de como o inferno e os demônios são e funcionam, e esse aqui é um jeito do autor comunicar para o leitor, na verdade, que as coisas no mundo dele são diferentes, né? É uma boa estratégia. A gente tem também a velha mendiga, né? Um personagem que surge aqui de passagem, a partir daqui. E a gente tem uma ideia do que ela é, né? Ele não diz com todas as letras, e é legal essa descrição vir com o filtro do antagonista, né? Como ele vê essa personagem, né? Então o brilho que vocês pensariam ser asas queimando meus olhos toda vez que sou obrigado a contemplá-la. É um bom recurso que ajuda a mostrar mais o Roberto pro leitor. Uma coisa interessante que vale a pena a gente parar para observar nesse momento da história em relação à estrutura é que nesse ponto o autor meio que ficou com 3 pratos para equilibrar, por assim dizer, né? 3 situações correndo em paralelo. Primeiro, a gente tem as peças se encaixando, né? O fluxo de informações importantes que vão fornecer para o protagonista e para o leitor, por tabela, o entendimento cada vez maior da situação. Depois a gente tem o drama do protagonista em si, né, que está cada vez mais perto da morte, e a gente tem também exposto nesse trecho aqui a luta do antagonista, né, para conseguir o que ele quer, ou seja, que o Hermes morra direito, né? O plano dele deu errado e ele precisa consertar a tempo. É muito legal isso. Tem 2 coisas nesse trecho, no entanto, que eu acho que o autor poderia aprimorar, né? Primeiro, quebrar um pouco o formato dele perguntando e o Roberto respondendo, né? A gente tem uma sequência muito grande disso. Isso para deixar a estrutura um pouco mais interessante, né? De repente, isso até pode ter sido pensado, né? Isso pode ter sido proposital, porque o protagonista é um repórter, né? Então o formato lembra até uma entrevista, né? Mas eu acho que em algum momento o Hermes poderia concluir algumas coisas por si só mesmo, nem que seja para quebrar um pouco esse padrão, né? Por exemplo, aqui, em vez dele perguntar, ele poderia dizer, né? Então o inferno existe e eu estou indo para lá. O Roberto pode responder da mesma maneira, né? Confirmar, mas de repente essa conclusão dele aqui, em vez de ser uma pergunta, ele mesmo constatando que ele está condenado, isso adiciona um peso extra, né? Chama a atenção do leitor para o que está em jogo. Tem esse benefício a mais também, além de quebrar um pouco a estrutura. Outra coisa é que aqui nesse trecho a gente perde de vista o estado de saúde do personagem, né? Enquanto eles estão conversando. Ele fala e age como se ele não tivesse no fim da vida. Então eu consideraria mostrar alguma coisa em relação a isso, né? De repente ele está com a visão turva, né? Ele sente alguma fraqueza, ele sente o coração ratear, não sei, né? Quem sabe a perda de sangue não faria o personagem alucinar, né? E ele visse por uma fração de segundos o clube em chamas, né? Algumas linhas mesmo, só para manter a atenção, né? Para o leitor ter a sensação de que o Hermes pode morrer a qualquer momento, né? Para isso meio que não sumir de vista. Vamos continuar então. Reinado, vocês não sabem de nada mesmo. Ninguém é mais odiado que o velho. Ele detesta o fato de vocês relembrarem nossos nomes antes da queda. Eles só nos causam tormento. Você vai sentir saudade desse beco imundo quando estiver lá. É uma prisão. Você acha que eu estou livre por estar aqui, mas ela faz parte de mim agora, e eu dela. Mas chega de conversa, você já vai descobrir por conta própria. Segundos depois, Hermes dá seu último suspiro enquanto Roberto ansiava por algum tipo de confirmação sobrenatural de seu pacto. Mas vários minutos depois tudo parecia normal. Indignado, começa a esbravejar com uma voz gutural em uma língua que só podia ser ouvida em outros planos, além do conhecimento humano. Onde ele está? Ele é meu por direito, por 20 anos eu cultivei para mim. Numa breve verificação do cadáver sem vida, ele fica estarrecido ao encontrar uma flor murcha no bolso da calça do defunto. Você trapaceou, eu tinha um pacto com ele, disse Roberto furioso, mas aparentemente impotente, enquanto a velha vendedora de flores se aproximava lentamente do cadáver de Hermes. Humanos fazem pactos com vocês. Nós não, respondeu o ser. Todas as vezes que ele visitou aquele lugar, sempre ajudou comprando uma flor antes. E assim termina a história, né? Um final bem imprevisível, né? Não seguiu nenhuma das possibilidades desenhadas ao longo do texto. E mesmo morrendo, o protagonista venceu, né? Nós temos o surgimento da vendedora de flores aqui no finalzinho, que a gente agora entende que é a materialização, né? Um avatar de um ser que é a força opositora aos demônios. Isso fica, né, de uma maneira subentendida antes, mas agora isso, né, se torna mais claro. E a flor talvez tenha vindo da rosa,
né, das palavras sorteadas, e foi a chave, né, a salvação de Hermes. Nesse trecho final tem umas palavrinhas no presente, isso é bem comum de acontecer, é só colocar no passado, fica tudo certo. Agora, essa frase final, eu acho que merece um pouco mais de atenção, né, daqui para cá. Porque não ficou parecendo uma fala do ser, e sim do narrador, porque tem aquele lugar, né, em vez de esse lugar, e sempre a ajudou, né? Ajudou quem? Né? Ajudou a vendedora? Então, ou eu retiraria a fala do personagem e deixaria para o narrador, né? Daria um enter aqui e deixaria essa frase como se o narrador estivesse falando sobre essa ação do Hermes, ou ajustaria, né? De repente, todas as vezes que ele visitou esse lugar, sempre me ajudou comprando uma flor antes. Eu acho que desse jeito, como fala, né, desse ser, fica melhor. Né? Mas ainda assim, na minha opinião, mesmo fazendo essa modificação, o momento final talvez precise de mais impacto, né? A história terminou casual, mas ela tem potencial para ser mais marcante. Vamos brincar um pouquinho com esse pedaço para ver o que a gente consegue, né? Então eu separei aqui o trecho original, né? E eu não quero mexer muito nele não, até porque eu acho que nem precisa, né? A gente poderia meio que emoldurar esse trecho existente, mantendo ele como fala da vendedora de flores barra anjo barra ser antagonista do demônio, né? Eu acho que fica melhor desse jeito do que entregar a fala para o narrador, né? Vamos tentar colocar alguns elementos antes e depois desse trechinho, né? E o que eu vou buscar, né? Alguma coisa que faça rima com o que foi dito ao longo da história. Então, o que nós temos do Hermes? Né? O que ficou dele, agora que eu acabei de ler? Deixa eu tentar aqui alguma coisa. Bom, cheguei a alguma coisa aqui, pensando que essa fala ficaria logo depois, né? Aqui logo depois do humanos fazem pactos com vocês, nós não. E o que eu escrevi ficou assim. Hermes não foi um homem bom, mas tinha seus momentos. Todas as vezes que visitou esse lugar, sempre me ajudou comprando uma flor. E agora ele é livre para descobrir por si só a verdade. Então o que eu fiz aqui, né? Qual foi a minha linha de pensamento para mexer nesse pedacinho final? Eu fiz uma alusão ao fato do personagem ter feito coisas questionáveis, né? É uma informação que o autor me deu na história. E eu fechei com o tema da história, né? Que é a busca pela verdade, que é o grande objetivo do personagem. Isso também dá um senso de conclusão e um senso de conforto para o leitor, né? Mas não sei, essa é só uma direção, existem infinitas possibilidades, né? Dá para pensar em soluções melhores, inclusive manter o final em aberto, sem afirmar com tanta clareza que o personagem foi para o lugar melhor, né? Mas, de qualquer forma, o autor pode usar esse trecho ou parte dele sem problema nenhum, ele fica à vontade para isso. E ainda sobre o final, uma coisa positiva que vale a pena mencionar aqui é em relação à aparição da mendiga anteriormente, né, na história. Isso livra a história de um final Deus Ex Machina, né, que é quando uma solução surge sem que houvesse uma pista dela anteriormente, né? Quando pega o leitor meio que de surpresa, quando o leitor não tem a possibilidade de imaginar esse final. Né? Aqui isso não acontece. Quando a vendedora de flores aparece no fim, o leitor aceita a situação, porque ela e a flor não são elementos completamente novos. No fim a gente descobre que a solução estava com ele o tempo inteiro, né? Com o Hermes o tempo inteiro. Isso é muito legal. E que a luta do protagonista, na verdade, era contra a lábia do antagonista. Era essa lábia que teria o poder de condená-lo. Né? Mas foi assim, não se deixando influenciar pelo Roberto, né, que o Hermes salvou a própria vida. Ou sua alma, melhor dizendo. Né? Na minha opinião, a escrita do autor já está muito bem desenvolvida, é uma escrita eficiente, tem pouca coisa para fazer em um segundo tratamento, e o que tem talvez seja por conta realmente da dificuldade de encaixar a ideia em uma história curta, né? Como ele mencionou. A premissa da história em si é muito boa, com possibilidades para expandir, como eu falei antes, ou em uma história maior, ou até mesmo em uma série. Dá até para trazer outras influências para esse universo, né? Para ele ficar ainda mais diferenciado. No fim das contas, o Hermes é o protagonista, o ponto de vista é dele, mas eu acho que dá para fazer mais coisa com o Roberto e o clube. Ele teve uma jornada interessante nessa história, né? Ele tinha um plano, o plano deu errado, ele lutou para reverter como ele pôde, mas falhou.
E como ele lida com isso, né? Foi a primeira vez ou isso já aconteceu antes? Existem consequências? Ele já fez isso com outras pessoas? Como que ele foi parar no clube? Cada pergunta dessas é uma possibilidade de história e se parar para pensar um pouquinho mais, dá para encontrar muitas outras ideias, né? É claro que eu disse aqui no vídeo é subjetivo, outros autores e leitores podem ter visões diferentes e tá tudo certo, né? Além disso, por questões de tempo, não tem como eu falar sobre todos os aspectos e pormenores do texto. Eu abordei o que me pareceu mais pertinente. E essa foi então a terceira história da nossa série. Se o autor quiser dar notícias por aqui sobre o desenvolvimento dela ou sobre o processo de expansão desse universo, pode ficar à vontade para isso. E obrigado por ter compartilhado o seu trabalho com a gente. E se você gosta de escrever ou se interessa pelo processo de criação de histórias, não deixe de conferir nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática, e tem também a nova série aqui do canal onde nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!